cliente realmente é o rei? Bom, se a gente for olhar aí para o mercado, para as tendências, para a vanguarda, para o que outras pessoas já estudaram e para os estudiosos de agora, e mais do que isso, para a prática, de fato, o cliente é o rei. Sabe por quê? No fim das contas, é o cliente que consome o seu produto ou serviço. É por conta dele, por causa dele, que o seu produto ou serviço existe. É por conta dele que nós trabalhamos em algum empreendimento, em algum negócio. E o cliente, quando ele está no centro, quando a gente tem um foco nesse cliente, nessa pessoa, a gente consegue observar muito mais fácil quais são os comportamentos, do que essa pessoa gosta, como que essa pessoa consome ou vai consumir o nosso produto ou serviço. E aí conseguir de fato atender, suprir as necessidades ou as dores que ele apresenta. Bom, vou falar com a Clara, que é assim, mestre em foco no cliente. Clarinha, como é que a gente consegue colocar de fato o cliente no centro? Acho que, Lívia, você trouxe muito bem. Acho que o primeiro ponto é entender com profundidade qual que é a dor desse cliente. Como que seu produto ele soluciona essa dor que esse cliente tem? Quais são os hábitos de consumo desse cliente? Como que ele se comporta? O que ele valoriza? Como ele se comunica? Eu acho que tudo isso é fundamental para a gente colocar esse cliente no centro das nossas ações dentro de uma companhia. É como se a gente fizesse um scanner do cliente, né? Um raio-x do cliente. Sim, é como se a gente fizesse. E hoje existem N formas da gente ter essas informações desse cliente. É claro que a gente não vai ter informação um a um, isso não, mas a gente consegue mapear um comportamento através de redes sociais, da forma como ele se comunica com você, como que ele se comunica nos seus canais de atendimento. Tudo isso traz insights para o seu negócio e você consegue entender como que você ajuda esse cliente. Outro formato muito comum da gente conhecer esse cliente é fazer pesquisa. Então, acho que precisa estar no dia a dia de qualquer negócio, pesquisas com os clientes, testá-lo, ouvir esse cliente. Acho que é muito importante, antes de lançar qualquer produto, entender com ele, faz sentido, não faz, o que eu estou pensando. É claro que isso existem metodologias para serem feitas e a gente encontra diversas no mercado. Mas eu acho que é fundamental para você ter sucesso no que você está propondo. Sem dúvida, Clara. E você foi falando, eu fiquei aqui refletindo que, claro, nós temos o cliente que compra o nosso produto ou serviço, mas a gente também, no nosso dia a dia profissional, seja empreendendo, seja entregando o nosso trabalho numa empresa, a gente também tem clientes internos, né? A gente também faz entregas para dentro do negócio, né? Então, conhecer também essas pessoas, essas personas, digamos assim, é muito importante para que a nossa entrega fique qualificada, né? Sim, sem dúvida. Lívia, quais são os principais indicadores que são fundamentais a gente acompanhar dentro das companhias para entender se o cliente realmente é o centro da tomada de decisões ou foco no dia a dia de trabalho? Essencial você trazer isso e a gente conversar sobre isso, porque é só medindo e evidenciando, né, que a gente vai realmente saber se o cliente está no centro ou não, porque muitas vezes a gente fica iludido, né? Não, estou fazendo de tudo pelo cliente, essa funcionalidade eles pediram, às vezes 2 pessoas pediram, né? E aí às vezes eu não consigo entregar de fato o que é a real necessidade daquele cliente. Eu vou citar alguns indicadores aqui, enfim, algumas ferramentas até, por favor, fique à vontade para contribuir. Eu diria que desde pesquisas de satisfação, né, feedbacks, a gente falou no nosso primeiro episódio aqui sobre feedback. Feedback, ouvir, perguntar, né, se é por exemplo, um negócio que é presencial, poxa, por que não perguntar? Tava ok? Como que foi sua experiência? Né? Me fala um pouquinho da sua última compra, me fala um pouquinho dessa compra, enfim, tem diversas maneiras de fazer isso. Eu tô falando de formas informais aqui, né, para dizer que isso não é muito difícil de obter, né? E tem também, por exemplo, ferramentas e até metodologias um pouco mais formais, como o NPS, por exemplo, que é uma maneira de a gente entender se aquele cliente recomendaria ou não o nosso produto, e é uma metodologia que, de alguma forma, está
sedimentada no mercado, né? Então, é uma boa metodologia para você pesquisar e implementar. Ao mesmo tempo, e aí eu quero que você contribua aqui, por favor, mas a gente pode também avaliar quanto que a gente está pagando para o cliente vir. No sentido assim, qual que é o custo de aquisição daquele cliente? Ou quanto tempo aquele cliente está ficando com a gente? Importante também avaliar isso, né? É óbvio que se você for aí se aprofundar nesse tema, né, a gente poderia fazer um episódio só sobre isso. Inclusive na Vivae a gente tem curso, por exemplo, de marketing digital que trata bastante esses indicadores. Mas é super importante entender esse comportamento do cliente também usando os nossos produtos e serviços, né? Sim, e você trouxe 2 indicadores que não necessariamente, como você falou, né, o custo de aquisição de um cliente, não necessariamente ele está relacionado a uma métrica de satisfação desse cliente. Perfeito. Mas ela atrelada a outras métricas, ao tempo que ele fica na empresa, ou ao tempo que ele consome seu produto, o quanto a mais ele gasta, pode trazer insights valiosos e que no final vão te dizer se realmente você está pensando nele, nas suas soluções, ou se ele comprou, ficou muito pouco tempo e acabou que não era algo que ele desejava. Então são métricas que precisam ser acompanhadas realmente no dia a dia, mensalmente, enfim, com uma periodicidade frequente, com uma frequência estipulada pela companhia. Perfeito. E até, Clara, trazendo para o próprio negócio um insight se eu estou realmente me comunicando com as pessoas certas, né? Se eu realmente estou com o cliente certo para aquele produto. E aí é muito importante que a gente, como a Clara acabou de trazer, de forma contínua, né, possa fazer essas avaliações e olhar para esses dados de forma estratégica. A gente falou um pouquinho disso também num outro episódio. Eu estou aqui só dando spoilers, caso você não tenha assistido os episódios anteriores, mas a gente fala disso também muito sobre como crescer na carreira, do quanto é importante a gente fazer análise de dados e, a partir desses dados, ter esses insights, né? E Lívia, até falando um pouco desses profissionais que cuidam desses dados, que se aprofundam nesses dados e que têm isso como dia a dia de trabalho deles. No final, eles são profissionais que vão se diferenciar muito no mercado. Porque esses profissionais que conhecem realmente o cliente, ele pode trazer insights valiosíssimos para a companhia e não só para a área dele. De repente, ele pode trazer um insight para a área de produto, que desenvolve novos produtos, para a área de jornada do cliente, que desenvolve quais vão ser os steps de compra de determinado produto. E no final, esses insights o tornam um profissional muito mais estratégico. Sem dúvida. E ao mesmo tempo, gente, também a gente ter atitudes simples para colocar o cliente no centro. Eu aprendo muito com uma grande empresária que eu conheço, que tem um time, né, um time pequeno, mas que está o tempo todo, por exemplo, colocando o cliente no centro. Como? Primeiro, se colocando no lugar dele. Empatia, né, de forma exacerbada mesmo, né? Poxa, se o cliente precisa de tal documento, por que eu não providenciei? Né? Se eu sei que o cliente, depois daquele documento, vai precisar de uma nova solicitação ou de, sei lá, uma assinatura digital, por que eu já não me adianto? Você consegue antecipar. Eu consigo antecipar quando eu estou no lugar do cliente, né? Outra coisa, e aí também fala um pouco sobre o nosso episódio anterior, que é, se aquele cliente pouco vê o WhatsApp ou e-mail, por que eu vou me comunicar com ele dessa forma? Né? Porque tem determinados clientes que precisam realmente receber uma ligação. Né? E aqui, claro, nós estamos adaptando esse foco no cliente para talvez negócios de pequeno e médio porte, mas que são atitudes simples no dia a dia, ações concretas que você pode dar luz e colocar o cliente no centro. E até muitas vezes você pode antecipar problemas futuros que esse cliente vai encontrar, mas não, como você já conhece os comportamentos dele, você já consegue antecipar dentro da sua jornada de compra. E de repente você testando, já sabe como que ele se comportaria, antecipa isso e já soluciona esse problema. Ou já traz para uma área, né, de atendimento possíveis objeções ou explicações no final para que ele tem essa resposta no momento que esse cliente entra em contato com ele. E Clara, isso é tão importante, eu não sei vocês, mas já participei de reuniões com a Clara, por exemplo, que alguns fornecedores vinham apresentar a solução. E eles queriam argumentar, e eles queriam
trazer, né, todo um convencimento em relação a determinada plataforma, a determinada solução. E a gente ouvia, entendia e no final a gente perguntava, mas no que isso vai solucionar na prática a nossa dor? Né? Então, assim, de maneira simples também, e aí vale para qualquer tamanho de negócio, você precisa ser objetivo nisso, né? Ter foco no cliente é solucionar, estancar uma dor latente que aquele cliente tem. Se o seu negócio não está fazendo isso, desculpa, você não tem foco no cliente, né? E muitas vezes o seu negócio também está... e o negócio que você participa como colaborador, claro, dando voltas, porque a gente está circundando ali o cliente, mas não está colocando luz no que realmente precisa, né? E no final, fidelizar esse cliente e fazer com que ele permaneça com você o maior tempo possível é de muito valor, e valor para os dois lados. Para o cliente que está tendo essa solução e sendo atendido com a dor dele, e para você como companhia que se propôs a fazer uma entrega de qualidade para ele e que está realmente conseguindo entregar. Acho que no final isso é fundamental para o dia a dia dessas empresas. Lívia, eu não sei se já passou por alguma situação em que o cliente não estava sendo foco e você percebeu isso. Como que você reagiu? Qual que foi essa situação? Clara, sim, acho que eu já passei por algumas, né? E no primeiro momento, acho que quando você fala como você se sentiu, acho que a gente se sente um pouco frustrado, né? Porque de alguma forma a gente quer muito entregar, acha que vai ser de grande valor e no final das contas não é bem assim. Ao mesmo tempo, acho que tendo essa mentalidade de foco no cliente, você logo deixa a frustração de lado e pensa, agora eu vou resolver porque de fato eu preciso sanar essa dor, que foi o que a gente falou até aqui. Teve uma vez que a gente desenvolveu um LMS. LMS é um sistema de gestão de aprendizagem, uma plataforma de estudos. E a gente desenvolveu uma funcionalidade que é o fórum. E nesse fórum, a metodologia estava perfeita, o design, a experiência. E o aluno tinha que comentar o que o tutor comentou. E o outro aluno, se comentasse, ganharia pontos. Enfim, tinha toda uma métrica ali também que resvalava, né, que tinha consequências na nota oficial dele, era um curso formal. E simplesmente as pessoas começaram a cair no atendimento dizendo, não faz o menor sentido, a gente já faz isso lá na comunidade. Tinha uma comunidade que a gente chamava na época de comunidade virtual de aprendizagem. A gente faz isso lá na comunidade, na verdade o tutor nem interage, a gente é que se ajuda. É muito mais vivo, é muito mais dinâmico. Então no primeiro momento bateu aquela frustração, mas depois a gente logo adaptou a questão da metodologia de atividades de avaliação para considerar, obviamente, a participação das pessoas na comunidade, que era o que mais fazia sentido, e não naquela funcionalidade que era o fórum, que, enfim, deu um trabalho e uma satisfação produzir, mas que no final das contas não era o que as pessoas queriam, né? Então foi super importante, porque vocês acabaram ouvindo esse cliente. Sim. E contornando e resolvendo esse problema. Contornando e resolvendo. E você, me conta um pouquinho como é que colocar o cliente no centro te gerou mais resultados ou um grande resultado? Na prática, Clara. Acho que trazendo um pouco para a prática, Lívia, a gente fez um trabalho na Vivae em que a gente mapeou o perfil de cada usuário, de cada aluno da Vivae e conseguiu entender exatamente quais eram as preferências de temáticas que eles tinham, quais cursos eles gostavam mais, e a gente pôde fazer ofertas direcionadas para eles, o que a gente chama de personalização. Então, no final, quando a gente conseguiu personalizar desde o produto até a comunicação para cada cliente, a gente percebeu resultados expressivos. E aqui eu estou te falando desde resultados de vendas, como o engajamento desses produtos e até a satisfação. Na Vivae, a gente consegue mensurar a satisfação desse aluno desde o momento que ele chega até a jornada de conclusão do curso, né? Que a gente fala ali no certificado. E a gente tem pesquisas ao longo dessa jornada para que ele nos traga insights e que a gente possa melhorar sempre. E depois que a gente aplicou a personalização, começou a utilizar com os nossos alunos, a gente viu resultados expressivos em todos os indicadores. E você sabe, Clara, que eu percebo que a gente fez bastante melhorias e até a gente mudou a rota em relação ao mapa do nosso produto, né? Algumas vezes por conta desse tipo de feedback. Né? E aí, uma coisa que você fala e faz muito bem, que é, poxa, gente, vamos testar, a gente não tem resposta, então a gente precisa testar rápido.
E esses testes rápidos nos trazem esses insumos de melhoria, de mudança, né? Ou de seguir na mesma linha. Sim, principalmente quando a gente está falando de algo novo. Sim. Se a gente quer entregar algo inovador para esse cliente e não tem histórico nenhum, a gente precisa ouvi-lo. Testar, vai acertar em alguns casos, vai errar em outros, mas muito do que você fez, no caso que você contou do LMS, sim, mudar a rota e fazer com que ele esteja o mais satisfeito possível. E os resultados vêm quando a gente escuta esse cliente, entende realmente qual é a dor dele e faz a entrega de uma solução que é a desejada por ele, que vai transformar essa vida dele mesmo como usuário final. Verdade. Gente, nós esperamos, na verdade, né, que esse conteúdo esteja contribuindo com a sua evolução, com o seu crescimento. E a gente está indo agora para o nosso 4º episódio, que vai trazer um pouquinho do que o seu gestor espera de você. Você sabe? Será que você sabe? A gente se vê no próximo episódio, né, Clarinha? Te espero lá!